E é uma alegria estar com vocês nessa noite. Eu digo que eu vim aqui nessa noite experimentar Deus junto com vocês. Amém, irmãos? Eu creio que Deus vai manifestar muito, assim como já manifestou e ainda mais nessa hora da tua palavra, Ele vai manifestar muito mais a nós com tua palavra, com tuas verdades, falando ao nosso coração. Amém, irmãos? Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala bem com ele. Você está pronto, irmão? Está pronto? Então segura firme ainda e vamos nós. Irmãos, o tema dessa noite é: não tenhas. Eu sou. Então vamos ler todos nós juntos mais uma vez. Não tenhas medo. Eu sou sua fortaleza e seu refúgio. Irmãos, antes até da gente abrir a nossa Bíblia, o tema por si só fala para nós nessa noite. E o tema começa com uma ordem de Deus para nós: não ter medo. Irmão, mas quantas vezes nós passamos por dificuldade e temos medo, né? Quantas vezes o nosso barco balança e quantas vezes nós temos medo de diversas situações, dificuldades da vida financeira, afetiva, sexual, nós temos medo. Mas olha a ordem que Deus está dando para nós, irmãos, no início desse grupo de oração: não ter medo. Então grava esse recado e essa ordem de Deus para a sua vida, amado, meu querido irmão. Não tenhas medo. Irmão, quando Deus dá uma ordem na Sagrada Escritura, quando Ele vai nos convidar a fazer uma atitude, ter uma inclinação, dar uma resposta, nós temos que ser obedientes a Ele. É uma verdade, irmãos. Nós temos sido muito obedientes a tantas coisas, menos a Deus, irmãos. A geração que o mundo tem visto lá fora é tantas pessoas e tantos jovens buscando fazer o seu bel prazer, fazer as suas próprias vontades, mas menos a vontade de Deus. Tantos jovens não têm buscado a ordem de Deus, não têm obedecido. Mas nessa igreja aqui estão jovens, estão o resto, assim como diz Jeremias, que vão obedecer a Deus. Amém, irmãos? Você faz parte desse resto que vai obedecer a Deus, sim ou não? Se você é, irmãos, Deus por tantas palavras, Ele nos dá ordem. Deus deu uma ordem a Jeremias, quando Deus foi falar com Jeremias: olha, Jeremias, eu te formei dentro do teu ventre materno, eu sonhei contigo, e agora eu te envio como profeta. E Jeremias ainda diz para Deus: não, olha, Senhor, eu sou apenas uma criança. Talvez a gente possa dizer: Deus, eu sou apenas uma criança, um jovem, não sei bem direito o que eu quero. Mas Deus vai falar com Jeremias: olha, não importa o que você é, se você é um jovem, adolescente, uma criança, mas vai, faça o que eu estou te ordenando. Irmãos, Deus falou através a Josué, logo quando Moisés morreu, o que Deus falou com Josué? Ser firme e corajoso, não tenhas medo, não te atemorize. Lembrei com muita saudade no meu coração que o Padre Léo dizia: em muitas pregações da Sagrada Escritura tem aproximadamente 360 vezes, 366 vezes, Deus vai nos dizer: não tenhas medo. Tem um não temas, não tenhas medo para cada dia do ano. É só para você usar quando você quiser. Todos os dias, quando você acorda, Deus está olhando para você dizendo: não tenhas medo. Não tenha medo daquilo que você vai enfrentar na sua vida profissional, porque eu vou estar contigo. Não tenhas medo do que você vai enfrentar na tua família, na tua casa, porque eu vou estar contigo. Naquela enfermidade que você acha que você está sozinho, eu vou estar com você ali. Irmãos, nós precisamos apenas acreditar na ordem de Deus e nada mais. Por isso que Deus foi tão sábio nesse núcleo desse grupo de oração para ter um tema: não tenhas medo, como ordem de Deus. Porque quantas vezes você se desvia do caminho de Deus por medo? Será o que as pessoas vão pensar de mim? Vão me chamar de doido, maluco, sei lá, porque eu estou indo para a igreja? Enquanto tantas pessoas estão desistindo, talvez de uma enfermidade, que uma pessoa talvez esteja com câncer na tua casa, qualquer outra enfermidade, as pessoas estão desistindo. Enquanto você está ali de pé dizendo: meu Senhor, eu acredito até o final, eu vou acreditar em Deus. Isso é não ter medo. Enquanto tantos jovens estão buscando o caminho das drogas, buscando caminhos do fácil, do sexo fora do casamento, com a afetividade totalmente destruída, você está sendo firme diante de Deus, falando: isso eu não vou ter medo, porque Deus tem o melhor para mim. Deus sabe e projetou na minha vida uma história de felicidade. Eu não vou ter medo. Repete comigo: eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo.
próximo passo? Eu sou. Não escutei, irmão. Eu sou. Irmão, quando Deus primeiramente deu uma ordem para nós, e agora requer uma obediência nossa. E a nossa obediência é simplesmente acreditar. Acreditar. Infelizmente Tomé não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, irmãos. E teve que tocar nas suas chagas, no teu lado aberto para acreditar. Nós aqui sabemos, e existe mais de 2000 anos já, que a fé católica é propagada no mundo. Nós sabemos que Jesus veio à Terra, morreu por nós, mas muitas vezes não acreditamos que Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio. A segunda, esse passo de Deus para nós, esse tema, eu sou a sua fortaleza. Fortaleza vai dizer que é a sua força, o seu vigor. Eu ajudo a superar os teus limites, superação, tudo que vem daquilo que é da parte de Deus, Ele é para você. Só que muitas vezes nós caímos naquele velho e repetido ditado, né? Não mais, até como São Paulo disse na Sagrada Escritura, eu faço o mal que não quero e não faço o bem que eu queria fazer. Até quando a gente vai estar dando desculpas tão esfarrapadas para Deus, irmãos? Quando você vai tomar vergonha na sua cara, desculpa falar assim, para você se levantar na tua casa como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Na roda dos teus amigos, quando vão te chamar para o boteco, você vai falar bem assim, não, Deus tem o melhor para mim, eu sei disso. Quando que você vai acreditar, filho de Deus, que Deus é a tua força? Quando que você vai acreditar que Deus está do teu lado? Quando naqueles momentos mais difíceis que você talvez está chorando no teu quarto. Quando você acha que tem somente o seu travesseiro ali, mas Deus está ali, enxugando as tuas lágrimas. Quando que você vai conseguir entender isso, que Deus está com você, apesar de tudo que você possa fazer, mesmo através dos seus pecados, das suas limitações? Deus está com você. Ele nos garantiu, se Deus é por nós, irmãos, quem vai ser contra nós? No Salmo 90, Deus nos convida, olha, tu que habita sobre a proteção do Altíssimo. Ele é, irmão, o nosso Deus, a nossa força. Então, a partir de hoje, irmão, acredite nisso. Porque muitas vezes nós temos o nosso coração somente numa semente, que talvez caiu à beira do caminho e a gente não deixa entrar. Não deixa que essa verdade seja a nossa verdade. Quantos irmãos talvez passam por esse grupo aqui, é bonito ver. Vocês são um exemplo para uma juventude enorme nesse estado do Espírito Santo, que tantas pessoas queriam ver o grupo de oração cheio de jovens, assim como está esse grupo aqui de famílias. Mas eu queria dizer para você, precisa ter verdade no teu testemunho. Precisa realmente você acreditar naqueles momentos difíceis que você vai entrar lá fora, enfrentar lá fora. Talvez quando teus amigos te ofereceram uma bucha de maconha, talvez quando as suas amigas, meninas, te convidavam a você botar um short curto e entrar simplesmente na moda. Você precisa acreditar que Deus é a tua força. E o segundo e o terceiro passo desse tema é: Ele é meu refúgio. Ele é a quem eu posso me refugiar, me esconder. Ele é o meu esconderijo. Sabe, irmão, na minha vida eu acho que tem quase 13 anos que eu estou tentando trilhar um caminho de santidade junto a Deus. E nunca foi fácil olhar para trás e falar, mas quanta coisa eu já consegui vencer, mas quanta coisa eu tenho que vencer ainda. Quantas vezes eu tive que olhar para minha esposa, eu lembrava isso hoje. Eu casei em junho, no dia dos namorados. Toda aquela apreensão de um casamento, já não conseguia olhar para uma perna de uma mesa, de tanta vontade de consumir a minha esposa, de pegar a minha esposa, sabe? Você está entendendo o que eu estou falando? Mas pela graça de Deus eu olhava e falei assim, não, eu vou aguentar até o dia 23 de julho, que você me aguarda, Gabriel, que você... E com todo o meu coração, irmão, eu olhava para a Gabriela e falei assim, o projeto que Deus tem para nós
agora fora do casamento. Isso não vai abater a minha vida, e isso eu sou muito maior que isso. Irmão, um homem, vou falar a verdade, que um homem ou mulher que consegue dominar a sua vida sexual, falar a verdade, consegue qualquer coisa na face da terra. Um homem que realmente quer ser de Deus, que consegue olhar para a tua vida, para o teu órgão genital e falar, bem, Senhor, eu quero ser de Deus, e Ele é a minha força. Ele que consegue, se o homem conseguir fazer isso, não que eu seja um exemplo para alguma coisa, mas o homem que consegue fazer isso, você pode ter certeza que ele vai conseguir ser muita coisa na vida. A tua vida profissional, familiar, a tua vida com os teus amigos, o teu relacionamento, ele vai conseguir muita coisa. Não que eu estou julgando aqui, só para você entender que você é dono de si mesmo, sabe? E quantas pessoas têm dado essa desculpa e falam assim, eu não consegui controlar. Toma vergonha, irmão. Como que você não consegue controlar aquilo que é seu, aquilo que é teu corpo? Somente com a força do Senhor nós vamos conseguir viver isso. Trilhar um caminho de santidade, mostrar para esse mundo que é possível sim ser de Deus. Que é possível sim viver um namoro santo, aí junto à namorada, ter um noivado, buscar uma vida afetiva sim, de namorar sim, mas trilhando um caminho correto diante da presença de Deus. Irmãos, eu sou mega feliz de ter vivido todos os passos junto à minha esposa. Eu digo que tanto o mundo tem falado contra e tem pregado contra, eu sou a pessoa que mais acredita na família. De dizer bem assim, ó, vale muito a pena, né? E aquelas pessoas que se casam, até tinha uma pesquisa que o Jenson, né? Que pregou até na Canção Nova esse final de semana, ele falava, acho que quase mais de 90% dos casais que se casam virgens no casamento, consegue ir até o final e tem o menor número de separações. Busque isso, Ele é a tua força. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, irmão. Deus sabe, talvez aqui alguém precisava ouvir isso. Isso não estava nem no roteiro, mas eu estou falando porque talvez alguém aqui nessa igreja precise ouvir isso. Acredite num relacionamento sadio, que isso vale a pena. Seja muito mais forte, busque sim um casamento, busque sim um passo, compre um apartamento, a geladeira, o fogão, o que você quiser, vai juntando, mas na presença de Deus você pode ter certeza que você não vai se arrepender, você vai ser muito mais feliz. Agora eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia no livro de 1 Macabeus. A página é a 560 na Bíblia Ave Maria. Na Bíblia Ave Maria. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz me socorre. Eu não tenho nem de falar, né? Eu comecei a falar que no dia dos namorados, naquele ano de 2011 lá, minha namorada, por estratégia, conseguiu um filme de Santa Rita de Cássia. Em pleno sábado, que era o dia dos namorados, estava eu e minha namorada chorando com o filme de Santa Rita de Cássia. Enquanto eu estava programando muitas coisas de sair num restaurante chique, depois dar um amasso assim bom, né, com minha esposa. Deus tinha preparado outra coisa que eu não consegui vencer. Né? Ela botou o filme de Santa Rita de Cássia. E era 11 horas da noite, nós estávamos chorando na sala da casa dela, tentando imaginar o grau de santidade daquela mulher. Eu falei, meu Deus do céu, olha, eu com minha mente pensando tanta besteira, e olha como Deus veio me trazer, né? Pensa nisso. Quando nós somos fiéis ao pouco a Deus, Ele é muito mais na nossa vida e na nossa história. Ele vai te dar força, vai conseguir mudar talvez os nossos planos para uma atitude melhor para nós. Amém, irmãos? 1 Macabeus capítulo 13, no verso 19. A palavra vai dizer assim: porque a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Essa gente vem contra nós com insolência e orgulho para nos aniquilar, juntamente com nossas mulheres e nossos filhos, e para nos despojar. Nós, porém, lutamos por nossas vidas e por nossas leis. O próprio Deus os malhará aos nossos olhos. Não os temais.
Talvez aqui é um dos 366 que você precisa lembrar agora. Não tem mais. Irmãos, a vitória no combate não depende do número. Assim como está lá no dá cachorro para nós, né? A vitória no combate. Para ter vitória, precisa ter o quê, irmãos? Para ter vitória, precisa o quê? Para você se formar no teu curso, lá na sua faculdade, você não precisou estudar para passar, sim ou não? Para você conseguir, talvez, ganhar uma medalha, ganhar uma competição, precisou ter esforço. Para me conseguir perder alguns quilinhos a mais, vai precisar esforço. Não adianta alguém falar para você, faz um milagre, né? O Dilão conseguiu, né? Tinha uma foto sua que eu vi, cara, no ano de 2005, não? Depois eu vou te passar. Na época que o Dilão pregava com um grupo de oração das crianças ainda, né? Estava lá, né? Irmãos, por que estou dizendo isso? Se a gente quer alcançar a vitória na nossa vida, tem que combater, tem que lutar. Não existe nenhuma vitória que seja tão fácil que não tenha luta. E olha o que a palavra vai nos ensinar, não depende do número. Trazendo isso para Deus, irmãos, não depende do número. Não depende de quantas pessoas aí fora estão contra nós, mas depende sim da graça de Deus. Irmãos, eu separei aqui alguns exemplos para nós, né? Se você pegar a tua Bíblia no livro de Reis, no capítulo 18, não precisa abrir, só vou falar com vocês. Lembra de Elias? Elias desafiou 450 profetas. 450, irmãos. O profeta que estavam lá, de muitos profetas de Baal, que adoravam outros deuses, e de repente Elias falou assim, eu quero ver botar à frente, vou fazer um combate com esses profetas para ver se eles são bons mesmo. Irmãos, Elias pegou e falou assim, olha, vamos fazer assim, vamos colocar um novilho aqui, coloca lenha, bota algodão, pano, tudo que vocês fizerem aqui e comecem a invocar o Deus de vocês para que esse holocausto pegasse fogo. Irmãos, aqueles 450 homens começaram a clamar algum Deus estranho lá. E começou a gritar, e começaram a falar, pedindo auxílio deles. Quando já passou toda a parte da manhã, chegou o meio-dia, Elias começou a caçoar deles e começou a falar assim, olha, grita mais alto, talvez o Deus de vocês talvez estejam dormindo, talvez esteja ocupado, talvez se trazendo para nossas palavras aqui, né? Talvez esteja no banheiro, talvez esteja em qualquer outro lugar. E aqueles homens, depois de tanto clamarem, não aconteceu nada. Quando um filho de Deus, irmãos, se levanta nesta terra para realmente fazer aquilo que Deus manda, escuta o que eu estou dizendo, quando o filho de Deus se levanta nessa terra, assim como ele levantou o Padre Pio, São Francisco e tantos outros homens, levantou esse grupo de oração, levantou você para vir nessa igreja, aquilo que é da parte de Deus esplendoroso acontece. Jeremias 33 vai dizer, invoca-me e eu responderei você, revelando-te coisas que você ainda duvida. Coisas grandiosas, que você não tem noção do que pode acontecer. Elias, irmãos, colocou o holocausto, colocou tudo aquilo que precisava e ainda pediu, falou assim, agora pega água, joga uma vez água. E eles jogaram uma vez água no holocausto, mas joga de novo. E Elias falou assim, joga pela terceira vez. E Elias falou assim, olha, pode jogar aí agora. Fez uma vala ainda, aí, ao entorno do holocausto, e aquele holocausto estava totalmente encharcado de água. Irmãos, Elias se pôs a orar a Deus e falou assim, Senhor dos senhores, manda fogo nesse lugar aqui, para mostrar que tu és o único Deus na qual eu sigo, o único Deus que tem força, o único Deus que é poderoso. Irmãos, quando Elias fez essa oração a Deus, aquele holocausto começou a pegar fogo. Se você quiser depois abrir a sua Bíblia no Reis, 1 Reis 18, leia essa história, leia essa passagem em casa. Aquele holocausto pegou fogo, e até a água pegou fogo, irmãos. Quando nós acreditamos em Deus, nós não sabemos a dimensão como Deus vai responder a nós. Não tenha medo, Ele está com o melhor que é você. A força no combate não depende do número, mas sim da força que desce
do céu. Lembra de Davi? Só mais 2 exemplos para a gente terminar e rezar. Lembra de Davi? Enquanto Davi vinha com aquela armadura meio fajuta, né? Tinha Golias à sua frente, um gigante. O que Davi fez, irmãos? Quando o gigante vinha vindo, Davi botou aquela armadura e falou assim: agora você vai ver o que vai acontecer com você. Pequenininho, como Davi derrubou aquele gigante, irmãos? Por ele mesmo? Por ele mesmo, sim ou não, irmãos? Porque ele confiou e acreditou. Acreditem em Deus. Acreditem mais em Deus. Você vai ver que as muralhas da sua vida vão cair. As muralhas que talvez tenham atormentado a sua juventude, o teu casamento, vão cair. Por que precisam cair? Porque quando Deus ordena, irmão, não tem nada que fique de pé. Busque a Deus, seja fiel a Ele. Último exemplo. Lembra daqueles 3 jovens, Daniel? Aqueles 3 jovens estavam na fornalha, com fogo a mais de 29 metros. Aqueles jovens estavam dentro da fornalha, e a palavra vai dizer assim, que soprava uma brisa suave, matinal. Irmão, isso é acreditar em Deus. As respostas que muitas vezes nós não queremos ouvir, está aqui, ó. Não está nos livros de autoajuda. Não está nas nossas carências que muitas vezes temos. Busque a resposta aqui. Porque aqui tem resposta para tudo. Tudo aqui tem. Irmãos, aqueles jovens não desapontaram a Deus e não desobedeceram a Deus. Falaram assim: eu vou para lá, louvando e bendizendo a Deus. Sabe o que aconteceu? O rei proclamou aqueles 3 jovens e falou assim: ninguém mais neste lugar adorará nenhum outro Deus, a não ser o Deus desses 3 jovens aqui. Sabe, na tua casa, onde tantas pessoas têm dúvidas, diz que você é um fanático, diz que você vai ver que essas pessoas ainda vão aplaudir você quando você conseguir se erguer e conseguir vencer todos os obstáculos que você tem. Aquelas pessoas que te criticam, que te zombam, aquelas pessoas que não sabem nem por que você faz na igreja. Mas a partir de hoje você vai ter uma grande resposta da parte de Deus na sua vida. Acredite nele, não tenha medo. Para terminar, nós vamos terminar orando com uma canção. A última palavra que eu queria dizer para vocês: diante de tantos evangelhos, um me impressiona. O primeiro, que depois eu consegui entender por que a gente segue isso, no Mateus, no capítulo 8, lembra daquela passagem que Jesus foi com os discípulos e Jesus dormia na proa do barco? Lembra? Quem conhece essa passagem? Levanta a mão. Lembra que Jesus estava na proa do barco dormindo? A tempestade balançou, os discípulos chamaram Jesus e Jesus acalmou a tempestade, chamando aquele discípulo de gente de pouca fé. Mais um pouco na frente, em Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 14, logo depois que Jesus fez a multiplicação dos pães, Jesus despediu os discípulos e falou bem assim: vai para o outro lado da margem, porque enquanto eu vou despedir esse povo, aquele povo que tinha comido os 5 pães, os 2 peixes, que foram multiplicados, aquele povo ali, Jesus começou a despedir para mandar eles embora para casa, e falou para os discípulos: entra na barca e vai para o outro lado da margem. Aqueles homens foram. Irmãos, quando aqueles discípulos entraram naquela barca, você confia, você acredita, e assim como eu também tirei essa conclusão, aqueles homens também tiveram medo e falaram assim: na última vez que nós entramos na barca, a barca balançou e a gente quase foi para o beleléu, né? E Jesus mandou ele novamente entrar na barca. O que você talvez pensaria quando Jesus mandasse: olha, vai para o outro lado da margem na barca? E já era quase a tardezinha, e durou a tarde, entrou a noite, e a palavra vai dizer que Jesus, pela 4ª vigília, que era entre 3 e 6 da manhã, mais ou menos, Jesus veio a esses discípulos caminhando sobre as águas. O que me impressiona nesse evangelho, Jesus veio
caminhando sobre as águas. Aqui já está dizendo para nós que para Deus não tem limite, né, irmãos? Pela lógica da física, ninguém caminha sobre as águas, não é verdade? Se tem algum físico aqui, algum professor, eu não consigo. Acho que não sei se existe alguém nesse mundo que conseguiu caminhar sobre as águas. A não ser Jesus e mais uma pessoa. Quem foi? Quem foi? A barca estava agitada, irmãos. Pedro, quando viu Jesus, e os discípulos começaram a gritar, espantados, falando que era um fantasma, né? Começaram a gritar, falando: "Ah, meu Deus, é um fantasma." Imagina, às 3 horas da manhã, alguém vindo andando, passeando andando sobre as águas, irmãos. Até eu, né, como sou bobo, talvez eu até me jogava dentro da água. Eu falei: o que está acontecendo? Só que Pedro sempre para frente, né? E por isso, acho que talvez ele foi o primeiro papa da igreja. Ele pediu a Jesus e falou: "Mas se é você, Senhor, permita que eu vou até aí." E Jesus falou bem assim: "Vem, Pedro." Para a gente resumir, para a gente rezar. Quando Pedro começou a caminhar sobre as águas, irmãos, existia um fator da natureza que se chama vento, né? Começou a ventar muito forte, porque já estava ventando. O que Pedro sentiu, irmãos? Qual é o nosso tema? Pedro sentiu? O que Pedro fez? Todas as vezes que nós tiramos o nosso olhar de Deus, você pode ter certeza que nós vamos afundar. Todas as vezes que você deixar de olhar para Deus, todas as vezes que você deixar de rezar na sua casa, todas as vezes que você estiver fraco e você não olhar para Deus, infelizmente nós vamos afundar. Irmãos, eu quero bradar aqui nessa igreja e dizer para você: não tenhas medo. Não tenhas medo. O Senhor está contigo. Não tenhas medo. Talvez qualquer situação da sua vida que esteja difícil, passando um momento difícil, junte seus pés na cruz, assim como disse em profecia, junte seus pés na cruz e disse: "Eu não vou ter medo. O Senhor não vai me desapontar." Eu digo, assim como Eclesiastes capítulo 2 vai dizer: a qual e aonde existe alguém que colocou a sua confiança em Deus e foi desapontado, irmãos? Aonde? Me prova alguém que confiou em Deus e foi desapontado. Não existe. Queria convidar a você aqui de pé, para a gente rezar.